Muito bem, nós estamos de volta, CNN 360. Nós vamos seguir falando sobre essa operação no Rio de Janeiro, que teve como alvo o governador do estado, Wilson Witzel. A gente faz agora o debate 360 entre os deputados federais Luiz Lima, do PSL, e Marcelo Freixo, do PSOL. Boa tarde aos dois deputados, eles já vão aparecer aqui. E eu já começo com a seguinte pergunta: como é que vocês enxergam essa operação da Polícia Federal que movimentou o Rio de Janeiro durante todo o dia? Eu vou começar com o deputado Marcelo Freixo. Boa tarde, deputado. Obrigado por atender aqui o jornalismo da CNN. Boa tarde, Gotino. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Luiz Lima, meu amigo querido. É um prazer estar com vocês. Obrigado à CNN mais uma vez pelo convite. Eu quero dizer que sou oposição ao Witzel, não votei no Witzel. O Witzel foi eleito com um apoio muito intenso da família Bolsonaro, principalmente do Flávio Bolsonaro. O PSL era o seu partido de origem. Eu tenho divergências públicas com o Witzel, um lugar muito confortável nesse momento. A operação hoje da Polícia Federal, o primeiro destaque que eu queria dar é pelo perfil da operação, com helicópteros, com uma visibilidade que me parece ser para condenar na própria operação a pessoa ali investigada. Qual é a necessidade deste aparato de uma operação policial? Verdade que não é a primeira que isso acontece, mas qual é a necessidade desse aparato para uma busca e apreensão? Havia esta necessidade? Então, me parece que essa espetacularização da Polícia Federal é para criar já um sentimento de culpa sobre aquele investigado antes do julgamento, o que eu acho que para a democracia é muito ruim, acho que é muito grave. Segundo, que eu acho que ninguém está acima da lei, o governador pode e deve ser investigado se existir materialidade. Nós não sabemos ainda dessa materialidade. Houve uma decisão de um juiz do STJ, a Polícia Federal não agiu por conta própria apenas, tem uma autorização judicial, é bom que se lembre, mas é necessário, mas é uma medida extrema. É uma velocidade muito grande desse processo. No dia 8 de maio foi colhido o primeiro depoimento, não foi pela PGR, há coincidências muito perigosas nessa história. Nós tivemos, por exemplo, a deputada Carla Zambelli, que acabou de falar aí com vocês, mas a Carla Zambelli, numa entrevista ontem, falando de uma operação policial contra os governadores, e me perdoe, não é possível acreditar numa coincidência dessa, isso não vinha sendo falado, não é verdade que isso vinha sendo falado, então tudo indica que há um vazamento político dessa operação, o que é muito grave. Insisto, pode e deve haver investigação sobre qualquer um, sem a espetacularização dessa ação policial, que gera uma ideia de condenação prévia, e principalmente o cuidado para não transformar uma investigação contra um inimigo político numa ação política envolvendo a Polícia Federal. Isso seria muito grave. Eu acho que essa operação nós vamos precisar ver a materialidade da denúncia. Se ela não existir, nós inauguramos aí mais um passo muito largo em direção ao fascismo, que já conta com perseguição a jornalista, violência a jornalista, ameaça ao Congresso e agora a formação de uma polícia política. Espero que isso não aconteça, mas fico alerta. Muito bem. Deputado Luiz Lima, ao mesmo tempo para o senhor. Boa tarde e obrigado por atender a CNN. Boa tarde, Gotino. Boa tarde, Dani. É um prazer estar falando com vocês. E boa tarde, deputado Marcelo Freixo. Eu fico somente admirado. Eu lembro muito bem quando o governador Wilson Witzel desceu de helicóptero na ponte Rio-Niterói e comemorou quando o bandido foi alvejado por um policial. E vários deputados que hoje estão indignados com a operação, incluindo o meu colega de parlamento, o deputado Marcelo Freixo, que naquela ocasião condenou a atitude do governador, hoje, passado praticamente um ano depois daquela cena, ele vem com uma conduta diferente, de defesa do governador Wilson Witzel, já que ele rompeu completamente com o governo Bolsonaro. Eu estou aqui com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que eu gostaria de citar a data, do dia 21 de maio. Portanto, um dia antes daquela reunião entre o presidente Bolsonaro e os ministros. Deputado Marcelo Freixo, é muito clara a decisão aqui do ministro Benedito Gonçalves e que ele cita o que nós, deputados do Rio de Janeiro, deputado Marcelo, estamos vendo. A gente está vendo um atentado com o cidadão do estado do Rio de Janeiro, com 7 hospitais de campanha em não funcionamento. O Hospital do Maracanã está em não funcionamento. Eu estou nesse momento no município de Bom Jardim,
a 15 quilômetros do município de Nova Friburgo, onde tem um hospital de campanha que era para atender toda a região serrana. O Hospital Raul Sertã, em Nova Friburgo, está com 100% dos seus leitos ocupados. E a denúncia do Ministério Público Federal não é uma perseguição da Polícia Federal. O Ministério Público Federal ele denuncia, o Supremo Tribunal de Justiça, que é o foro privilegiado dos governadores, o nosso foro privilegiado é o Supremo Tribunal Federal, que, na minha opinião, nós temos que acabar com o foro privilegiado. É muito grave as denúncias dos seus secretários, de pessoas que trabalham com o governador. O próprio governador aqui, ele habilitou a Unir Saúde e a IABAS, que estavam desabilitadas, para contratos milionários, emergenciais, sem licitação. Deputado Marcelo Freixo, o senhor sabe o montante que foi aprovado na Câmara dos Deputados para enviar para os estados e municípios. O estado do Rio de Janeiro hoje tem entesourado 1 bilhão e 800 milhões no combate ao Covid. Mesmo com indícios de corrupção, não foram utilizados nem metade desse valor. Então, o que a gente vê aqui são denúncias gravíssimas, inclusive também a possibilidade do escritório da mulher do governador estar prestando serviços para pessoas que têm ligação com essas empresas que foram contratadas num contrato emergencial. Então, fica aqui a minha indignação. Como o deputado Marcelo Freixo falou, ele foi oposição ao governador Wilson Witzel. Okay. A gente tem que, a verdade tem que prevalecer, e foi mesmo. Nós, ao contrário, nós apoiamos o governador Wilson Witzel. Eu mesmo recebi na minha residência no Rio de Janeiro, juntamente com 8 deputados. Por favor, Agostino. Só para equilibrar o tempo, por gentileza, Marcelo Freixo, deputado, continue, por favor, pegue a palavra agora. Deixa eu explicar uma coisa para você, Luiz, com quem eu sempre tenho um diálogo muito respeitoso e uma pessoa que eu gosto. Eu não estou na defesa do Witzel. Nunca defendi o Witzel, eu continuo na oposição ao Witzel, eu não concordo com o seu governo, eu estou na defesa da democracia. Defender a democracia é algo tão nobre, algo tão digno, algo tão grande, que às vezes na democracia, para defendê-la, você tem que defender alguém que você não concorda. Essa é a grandeza da democracia que muitas pessoas que não têm compromisso com ela não conseguem entender. Né? Então, eu não estou defendendo o Witzel, estou defendendo um procedimento de investigação. Espero que essa materialidade apareça. E aí eu quero sugerir uma coisa. Fiquei feliz de saber, Luiz Lima, que você está visitando hospitais de campanha. Queria te sugerir que você visitasse também os hospitais federais, como o Hospital de Bom Sucesso, em que os leitos não foram oferecidos para o combate do coronavírus. Seria muito importante que não visitasse só os hospitais de campanha, mas visitasse as centenas de vagas que poderiam estar sendo oferecidas pelo governo federal nos hospitais federais e que não estão sendo oferecidas nesse momento. Então, aproveite esse tempo que você está tendo de visitar os hospitais de campanha e visite também os hospitais federais. Converse com os profissionais de saúde que trabalham nos hospitais federais. São muitas as vagas que poderiam estar sendo disponibilizadas para o combate ao coronavírus e que não estão sendo disponibilizadas. E outra coisa importante, sobre esquemas de corrupção na saúde, essa denúncia eu fiz, e você vai lembrar bem disso, na época do Cabral, inclusive envolvendo esquemas parecidos com essa denúncia com o escritório da primeira-dama, na época do Cabral. Quem denunciou pela primeira vez isso fui eu, em 2009, no Ministério Público. Naquela época, Bolsonaro era a base do governo Cabral. Naquela época, a família Bolsonaro estava na base do governo Cabral. Eu denunciei os esquemas do Cabral no Ministério Público. Bolsonaro não fez isso. Então, eu acho que tem que ser combatida a corrupção, e eu combato essa corrupção da saúde no Rio de Janeiro há muitos anos. Há muitos anos. Tem que ser feito. Mas no marco da democracia, no marco da produção da prova, sem a espetacularização da ação da polícia, que visa produzir uma condenação antes da investigação. O que eu defendo aqui é a democracia. Muito bem, deputado Luiz Lima, por favor, com a palavra ao mesmo tempo. Gotino, eu gostaria de responder ao deputado Marcelo Freixo, que ele citou respeito à democracia, e eu prezo, além do respeito à democracia, respeito às pessoas. Então, fica muito difícil eu debater com o Marcelo, com o deputado Marcelo Freixo. Eu parei ele no plenário alguns meses atrás, e ele vai se recordar disso, quando ele participou de um evento no município do Rio, acho que foi no município do Rio de Janeiro, e para pessoas que o apoiam, pessoas que gostam do deputado Marcelo Freixo. E ele disse a seguinte frase: vamos destruir o governo Bolsonaro, temos que destruir o governo Bolsonaro.
E eu parei o Marcelo no plenário e falei, deputado Marcelo, poxa, destruir, a gente tem que lutar para a gente conquistar o voto, ter mais voto do que o nosso adversário. Quando a gente prega para as pessoas a destruição de um governo, a gente prega um completo desrespeito à democracia e ao nosso país. A gente causa um tumulto. E eu fico com muito medo quando eu encontro um deputado e colega parlamentar que leva a confiança e a responsabilidade, inclusive, de brasileiros que não votaram nele, para a gente ter um equilíbrio governamental no nosso país. Deputado Marcelo Freixo, eu ouvi com bastante atenção a sua recomendação para eu visitar hospitais federais, mas quero trazer um dado aqui do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde só tem 27% das informações em relação ao Covid. Por quê? Foi direcionado aos estados e municípios a decisão e a responsabilidade dos recursos enviados pelo governo federal. Hoje, o Ministério da Saúde ele não recebe sequer de muitos municípios e muitos estados fichas simples que devem ser preenchidas em relação ao paciente, como ele faleceu, o que ele está recebendo, o que estamos comprando. Essa comunicação é muito difícil no nosso país, deputado Marcelo Freixo. E a gente sabe que o corruptovírus é muito mais lesivo do que o coronavírus. A gente está falando em mortes. Vamos falar em mortes. Por ano, morrem 1.344.000 pessoas no nosso país. Nascem mais ou menos 3 milhões de bebês. A gente está, infelizmente, com 22 mil mortes. A gente poderia ter reduzido essas mortes se estados e municípios estivessem passando informações reais e rápidas para o governo federal agir. Houve recursos financeiros aplicados no estado. O município de Manaus tem entesourado 344 milhões que ainda não foi aplicado no combate ao Covid. E aí eu pergunto, deputado Marcelo Freixo, como vai ser usado esse dinheiro? Por que eles estão segurando esse recurso? É porque é ano de eleição municipal? É porque eles querem cobrir os seus estados para pagar funcionalismo público, que eles não teriam condições? Então, deputado Marcelo, a gente prega sim pela democracia, eu ouço muito o senhor no plenário com o maior respeito, mas eu discordo muito da sua posição de embate e de raiva que o senhor tem do governo federal. Primeiro, boa tarde aos dois. Nos falamos agora pela primeira vez. Deputado Luiz Lima, vou começar a ficar mostrando o cronômetro para o senhor, que Estourou o senhor 30. Desculpa. Indomável, sem problema. Desculpa. Eu ia fazer uma pergunta, mas acho que o senhor deixou uma provocação bem direta ao deputado Marcelo Freixo, então vou passar para ele primeiro, Perfeito. O senhor faz a réplica e em seguida eu trago um novo tema aqui, um novo assunto, uma nova camada para o nosso debate. Freixo. Não, de forma muito objetiva, o Luiz Lima sabe perfeitamente que eu sou um deputado do diálogo, eu sou um deputado que dialoga com todos os setores. A palavra destruição do governo, evidentemente, não é a melhor palavra a se usar na forma de fazer oposição, isso já foi conversado. Mas a oposição ao Bolsonaro é a defesa da democracia, sem dúvida alguma. E quem fala em fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, quem fala em distribuir armas para o povo, quem fala em prender governador, não sou eu. É o seu líder político Bolsonaro. Então, se tem alguém que está destruindo a democracia, é o presidente Bolsonaro. A oposição a ele é para o bem da democracia. Sobre o Ministério da Saúde, Luiz Lima, vocês não têm nem ministro da Saúde. É o único país do mundo que, ao enfrentar uma pandemia, manda o ministro da Saúde embora, manda um segundo ministro da Saúde embora e consegue, no momento que tem 23 mil mortos, não ter ministro da Saúde. E vem reclamar de prefeitos, de governadores. É claro que tem prefeitos que não estão conseguindo conduzir bem, governadores também não. Agora, o presidente não aceita o isolamento, fere o isolamento, faz pouco do isolamento, fala mal de profissionais da saúde, né? Não tem ministro da saúde nesse momento. Então, é muito grave. E sobre o combate à corrupção como algo que mata muitas pessoas, eu também acho. Eu espero que você, inclusive, fale no programa que você é contra a aliança com o Centrão. Você é contra verbas da saúde terem sido entregues para aprovar emendas que o governo aprovou. O governo hoje tem acordo com o Centrão, ou vai dizer que não tem? O Centrão hoje entrou para a base do governo. São 11 partidos, entre eles o líder do PP. Está lá, cargos estão sendo distribuídos. Para quem quer combater a corrupção, fazer política dentro do Congresso do lado do Centrão, me parece contraditório.
Perfeito, deputado Luiz Lima. E convido a você que está nos assistindo a comentar o nosso debate com a hashtag Debate360. Deputado, com a palavra. Dani, eu gostaria de responder ao deputado Marcelo Freixo, e ele sabe muito bem disso, como funciona a Câmara dos Deputados, foi deputado estadual durante muito tempo, e eu gostaria de lembrar que os 513 deputados que estão lá presentes em Brasília não foram postos lá pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. O deputado Marcelo Freixo sabe muito bem que isso é um jogo de xadrez. E o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele tem que jogar com aquelas peças de xadrez que se apresentam. Infelizmente, existem deputados ali que eu não gostaria de ter como companheiro em plenário. Eu não gostaria de ver nunca mais representando a sociedade brasileira. O que acontece hoje, deputado Marcelo Freixo, lá na campanha, quando a oposição bateu muito no presidente Bolsonaro, falando que ele ia acabar com a Bolsa Família, e ele manteve a Bolsa Família, incluiu mais 1,5 milhão de famílias no programa, 13º, o FGTS agora, sem funcionário ser mandado embora, o Banco do Brasil, a Petrobras, a Eletrobras, dando lucro, 3 empresas estatais, que só deram prejuízo nos últimos 16 anos. E o senhor sabe que acabou o balcão de negócios no Ministério. Esquecendo, se for centrão, se não for centrão, quem roubar nesse governo, quem for corrupto, vai ser denunciado. Eu repito aqui, nenhum presidente foi tão atacado na história do nosso país. Se a gente tivesse isso aqui de denúncia de corrupção contra o nosso presidente ou contra o nosso governo, certamente o presidente Bolsonaro já tinha caído. Então, fica aqui, eu mesmo estive vivenciando os ministérios como base do governo, sou um deputado da base do governo, não tenho um cargo no governo federal, não tenho um cargo no governo estadual. Certo. E sinto muito orgulho, deputado Marcelo, eu falo de coração aberto. Esse governo tem um compromisso com a sociedade, a gente viu o vídeo que foi revertido, todos nós pensávamos e ficamos com medo do vídeo. O que foi plantado é que o vídeo teria barbaridade. Por favor, Dani. Vou interromper o senhor. Eu vou deixar o Freixo responder e o senhor volta ainda nesse tema para concluir o raciocínio, que tá bom o debate, mas é porque eu preciso guardar equilíbrio entre os tempos. E o senhor está falando um pouco mais do que o deputado Marcelo Freixo. Por favor, Desculpa. deputado, ele fez várias provocações diretas aí também, e algumas afirmações que eu gostaria de saber se o senhor concorda. Por exemplo, o governo está livre mesmo de corrupção, é isso? Olha, eu vou responder muito rapidamente essa e pedindo para meu amigo também ser objetivo na resposta. Primeiro, que se a política hoje no Brasil é um jogo de xadrez, o presidente só anda em L, né? Agora, a minha pergunta é: se rachadinha em gabinete é prática de corrupção? Você acha, Luiz, rachadinha em gabinete é prática de corrupção? E vocês vão ser intolerantes também com rachadinha em gabinete? Pergunta objetiva que já me faz responder a sua pergunta. Deputado Luiz Lima, então, com a palavra. Deputado Marcelo Freixo, eu gostaria que todas as pessoas, principalmente os políticos, fossem investigados. Inclusive aqueles políticos que, segundo as informações e a própria imprensa, no ranking de uma possível rachadinha, estão anos-luz do deputado Flávio Bolsonaro. Isso a gente sabe o que acontecia aqui na Assembleia Legislativa. Nós não podemos, seria muito temerário aqui da minha parte dizer que o único prefeito eleito pelo PSOL no município de Talcara e que está inelegível durante 8 anos, condenado por abuso político e econômico, seria o símbolo do PSOL. Eu estaria sendo injusto com o deputado Marcelo Freixo, mas o único deputado federal do PSOL eleito no nosso país, ele está inelegível. Então, eu estaria tendo uma atitude temerária se eu condenasse também o deputado Marcelo Freixo e jogasse na imprensa que ele já sabia do ataque do Adélio ao presidente Bolsonaro. Eu estaria sendo injusto e incoerente comigo mesmo. Então, o senhor não pode classificar a ação de uma pessoa num governo e passando para um governo toda a responsabilidade. E essas suas denúncias não são comprovadas, elas não são verídicas, de fato, ao contrário do que fez o prefeito de Talcara e um ex-membro do partido do senhor. Muito bem. Marcelo Freixo, por favor, com a palavra.
Luiz, vamos lá. Você não pode falar isso, porque se falar, você comete crime e eu processo você. Só por isso que você não pode falar. Porque o caso do Adélio foi concluído pela Polícia Federal 2 vezes. E não há mandante pela própria Polícia Federal do governo Bolsonaro. Então, você não vai falar isso por uma razão simples. Você não é um criminoso e, se você fizer isso, será processado. Por isso que você não faz, que você ainda aguarda juízo. A outra questão do prefeito Chitalcara, ele não é mais do PSOL. E a gente lamenta muito que a sua administração tenha sido ruim, foi criticado, condenado e saiu do PSOL. E, evidentemente, eu não respondo por ele, como você não responde pelas pessoas do PSL. Só que eu estou falando do filho do presidente. Eu não estou falando de uma pessoa do PSL. Eu não estou falando de algum... Eu jamais colocaria você como responsável pelo que fazem todas as pessoas do PSL. Isso seria absolutamente medonho. Você não vai fazer isso também porque você é uma pessoa inteligente. Eu estou falando do filho do presidente. Há uma investigação... Eu estou falando do filho do presidente. Há uma investigação grave, há uma denúncia grave, inclusive envolvendo uma figura chamada Queiroz, que era a pessoa que fazia rachadinha, que é uma pessoa que responde por homicídio junto com o Adriano da Nóbrega. Vamos lembrar quem é o Queiroz? O Queiroz serviu no 18º Batalhão, trabalhou junto com o Adriano da Nóbrega, morto pela polícia na Bahia, responde por um homicídio, levou familiares do Adriano para trabalhar no gabinete do Flávio como laranja, comprovadamente pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Não sou eu que estou dizendo. Tem uma investigação em curso e isso já foi dito por promotores públicos. Então, há relações com milícia, inclusive. Está aí o Adriano, que frequentava o gabinete do Flávio, que recebeu uma medalha Tiradentes do Flávio dentro da cadeia, quando respondia por homicídio. São essas as relações, e eu estou falando do filho do presidente, eu não estou falando de um membro do PSL, eu não estou falando de uma pessoa qualquer, estou falando do filho do presidente. É disso, uma pessoa central. Estou falando de um senador da República, filho do presidente, responde por relação com milícia, rachadinha, feito por um grande criminoso. É essa a questão que é muito grave. Ok, não adianta deputado. ficar tentando sair com acusações que estão levianas. Ok, deputado Marcelo Freixo. Deputado Luiz Lima, a palavra. Deputado Luiz Lima, o senhor nos ouve? Gotino, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem agora. Agora sim, perfeito. Está ouvindo. Bem, Dani, eu já tô acostumado com essa insistência do PSOL. Não é apenas o deputado Marcelo Freixo que bate nessa tecla, né? A gente perde a oportunidade de discutir numa TV como a CNN, que tem uma abrangência imensa, em falar da governabilidade, em falar dos números positivos do governo, em falar num equilíbrio político. E o Marcelo, ele tá dando até uma risadinha. Aí eu vou falar, eu vou te fazer uma pergunta, Marcelo. Você conhece o Queiroz, que trabalhou com Lindbergh Farias em Nova Iguaçu e que é um dos acusados na morte da Marielle? Esse Queiroz que elogiava o Lindbergh. Então, eu não gostaria de ficar nesse jogo. Eu fui eleito com 115 mil votos aqui no estado do Rio de Janeiro. Você foi o segundo mais votado, tem uma responsabilidade imensa. Eu não quero aqui perder o meu tempo em ficar num acho ou não acho, é milícia ou não é. Eu quero sim ter um judiciário forte no nosso país, que seja comprometido com a verdade. Eu quero ver deputados como o senhor falando que não é uma Polícia Federal vendia, é o Superior Tribunal de Justiça, que hoje determinou busca e apreensão em relação às pessoas ligadas ao governo Wilson Witzel, inclusive ao governador. Então, a gente tem algo muito maior a discutir, fora essas falas repetidas mil vezes, e a construção não existe. Então, eu aceito as suas observações, mas é uma perda de tempo a gente estar ocupando esse espaço para a gente ficar batendo na tecla de algo que está sendo investigado. Torço para que todos os políticos, deputado Marcelo, que se estiverem envolvidos com corrupção, paguem pelos seus crimes. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que isso é uma convergência que todo brasileiro de bem e todo político com bom senso deve ter. Perfeito. Bom, infelizmente o tempo voou, porque a gente está chegando no final do nosso debate. Eu vou dar 1 minuto para as considerações finais. Agora, deputado Luiz Lima, por favor, seja cumpridor aqui do nosso minutinho. Está zerado o cronômetro. Vou começar com o senhor e encerro com Marcelo Freixo. Deputado Luiz Lima, 1 minuto para suas considerações finais.
Bom, Dani, eu gostaria de agradecer ao espaço e dizer que as minhas posições políticas, praticamente de um cidadão normal que nunca tinha vivido a política, dizer que mexe muito com o emocional, é uma responsabilidade imensa a gente representar o nosso país na Câmara dos Deputados, e eu espero que muitos brasileiros passem a buscar informações, a se interessarem, a não viver um discurso repetido e a gente lutar cada vez mais por um país melhor e mais justo. E agradeço também a disponibilidade do meu adversário agora, no bom sentido, o deputado Marcelo Freixo, de estar participando do debate. E eu espero que o deputado Marcelo Freixo não queira destruir o governo, e sim construir um Brasil melhor. Perfeito, muito bem. Entregou com 8 segundinhos de folga. Freixo, 1 minuto para suas considerações finais. Eu não quero destruir o governo, eu quero derrotar um governo fascista, eu quero salvar a democracia e por isso o diálogo é amplo com todos que estão do lado, que não estão do lado do fascismo. Quem levou esse debate para a corrupção e não sustentou foi você, meu caro amigo, com quem eu tenho muita honra de debater. Poderíamos discutir a educação e a tragédia que é ter esse ministro da Educação que sequer consegue aprovar uma política para o Fundeb. Poderíamos discutir saúde, onde não há ministro da saúde. Esse governo é um caos, só fala em fechar congresso, comprar armas, falar em guerra civil e não respeita a democracia, não respeita sequer os profissionais de imprensa. Mas eu agradeço demais a CNN, eu estou à disposição para debater qualquer tema. Agora, me coloca do lado da democracia e não tenho dúvida, a democracia vai vencer o fascismo.